Boa noite. Boa noite a todos. Queria que, claro, você fizesse uma análise desse jogo e se é possível tirar algum tipo de conclusão do time com 3 zagueiros, laterais bem soltos pelos lados, com a expulsão do Gonçalo Carneiro logo no início. A expulsão, de certa forma, ela modificou o panorama do jogo, né? Se nós acreditávamos que a entrada do terceiro zagueiro ia nos dar uma liberdade maior para que os laterais apoiassem, para que os 2 meias e os 2 atacantes tivessem sempre mais atletas por perto e, consequentemente, que a gente chegasse com mais atletas à frente, a expulsão acabou fazendo com que o jogo tivesse uma leitura diferente, né? Eu, sinceramente, acho que a mudança do sistema ela vem num momento importante, um momento onde o São Paulo está buscando uma nova identidade, é uma reconstrução, mesmo estando ao término do mês de fevereiro, mas já é uma reconstrução, para que a gente tenha exatamente um time que possa ser a cara do torcedor, que o torcedor de São Paulo venha no estádio e goste desse time leve, que chega rápido, que chega bem, e infelizmente hoje a gente tem que falar de superação, de entrega, dos atletas entendendo o sistema e se dedicando muito a ele, e ainda de pouco futebol, em virtude também desse tempo todo. Acho que foram mais de 75 minutos jogando com a menos, diante de uma equipe bem montada, entendeu? Então, eu acho que em suma foi isso. Mancini, essa aposta aí na garotada mais para frente e deixando jogadores experientes no banco, é um recado do que você quer para esse novo São Paulo, que a direção quer para o novo São Paulo, que você diz que é um novo sistema, um novo São Paulo mais leve, mais intenso, com a cara mais parecida com o que o São Paulo sempre teve? O que eu acho que o torcedor gostaria de ver é exatamente isso. É um time leve, é um time intenso, um time que vai bem à frente. Hoje a gente teve muita intensidade no jogo para marcar, porque tínhamos um a menos, né? Eu quero essa intensidade para chegar ao gol adversário, uma posse de bola sempre objetiva, uma posse que te possibilite toda hora romper linhas de marcação. Eu acho que a cara do São Paulo é essa, né? Agora, a mudança de peça, ela não vai pela idade, ela vai pela característica. A gente tem que ver aquilo que se encaixa a partir do momento em que eu utilizo a entrada de mais um zagueiro. Eu estou exatamente fortalecendo um sistema que vinha tomando muito gol e dando também a possibilidade para que essa equipe possa atacar melhor com os meias, com os alas e os atacantes. E aí eu preciso de jogadores que tornem esse sistema não um sistema rígido, mas um sistema leve, um sistema de ataque. O 3-5-2, ele lá atrás, quando ele foi inventado, ele era um sistema muito ofensivo. Ele nasceu para ser ofensivo. A partir do momento em que foram feitas adaptações a eles, com laterais de alas que não eram alas, com mais volantes, aí ele torna-se um bloco defensivo. Eu não quero isso. Eu quero que o São Paulo jogue apenas com um volante de marcação, assim como vocês viram hoje, com 2 meias leves que possam chegar bem à frente, que sejam meias também que saibam jogar pela lateral do campo, porque a partir do instante em que o adversário marca nossos alas, eu vou ter que usar os meias por fora. Então é sempre pensando exatamente nesse sentido. Ô Wagner, essa mudança de esquema, já tem o dedo do Cuca ou foi uma ideia tua particular para hoje? Foi uma ideia minha. É lógico que eu sentei com o Cuca na segunda-feira passada, a gente falou sobre sistemas, sobre de como havia semelhança na maneira da gente enxergar o futebol, mas não tinha ficado definido nada. Foi uma mudança minha. Pode ser que quando o Cuca chegar ele opte por outro sistema. Eu acho que para a situação do São Paulo, esse sistema agora ele é o mais apropriado. E a questão emocional, que você já abordou numa outra entrevista recente, ficou evidente hoje, em vários lances, na expulsão, no desempenho dos jogadores, que o nervosismo, a ansiedade, tudo isso está realmente afetando sobremaneira os jogadores?
Olha, hoje a gente tem que analisar de uma forma um pouquinho diferente daquela do último jogo. Eu acho que o São Paulo ainda necessita de um melhor equilíbrio. Porém, o lance do Carneiro na expulsão foi um lance de bola, uma disputa que de onde eu estava, eu não vi direito. É difícil eu te dar uma opinião mais precisa, né? Mas acho que o equilíbrio emocional perfeito, ele vai voltar a partir do momento que você tem um sistema que te ofereça a possibilidade do jogador se sentir confortável no jogo. Aí ele não se preocupa com algumas coisas, ele passa simplesmente a jogar futebol. A função de um técnico é organizar a equipe e dar para o jogador a chance dele entrar em campo e se sentir confortável. Porque se o cara estiver desconfortável, ele não vai render. Aí você começa a ver queda de rendimento e aí o fator emocional acaba jogando muito contra. Eu quero que ele jogue a favor, eu quero que o atleta ele entre em campo sabedor de tudo aquilo que ele pode fazer, mas principalmente que ele coloque a criatividade em jogo. E sem o equilíbrio emocional isso não vai acontecer. Mancini, boa noite. Boa Você noite. teve alguma conversa com o Diego Souza sobre a possibilidade dele voltar para o esporte? O que você tem sentido do jogador? Então, eu sinceramente, desde que eu assumi a equipe interinamente, o meu foco não é mais esse tipo de coisa, negociações e tudo mais. Isso fica na mão da diretoria. Eu até pedi para eles para que não me passasse esse tipo de coisa, até para que eu pudesse realmente focar somente no futebol, no campo, nos treinamentos, porque tem muita coisa a ser feita, né? Não é simplesmente escalar uma equipe, você tem que elaborar o treinamento, você tem que passar para o jogador, mostrar vídeos de acertos, de erros. Então, sinceramente, isso está a parte, neste momento, do Mancini, está entregue à diretoria. Eu sinto o Diego, assim, ó, desde que eu cheguei no São Paulo, não só o Diego, mas todos os atletas, eu tenho um ótimo relacionamento com todos eles, né? Eu havia dito já em uma das minhas entrevistas que eu tenho, nos clubes onde eu passei, um relacionamento muito estreito com o atleta, porque eu olho no olho, não que os outros não olhem, não é isso que eu estou dizendo, mas eu procuro, até como ex-atleta, entender aquilo que o jogador sente. Porque eu também passei por isso, eu vivi situações semelhantes a todas aquelas que normalmente a gente vê ao longo da semana, então eu procuro, de todas as formas, ponderar sempre para que eu tenha o atleta focado dentro do treinamento e, consequentemente, dentro dos jogos, né? Aquilo que foge a isso daí, eu chamo o atleta, sento e converso. O Diego tem sido comigo 100%, eu não notei nada de diferente, e volto a dizer, essa parte de negociação eu não estou agora, neste momento, fazendo parte dela. Mancini, boa noite. Boa noite. A equipe de São Paulo mostrou muita entrega hoje, né? Apesar de estar com um a menos em campo, mostrou muita entrega, principalmente os meninos. Faltou um pouco da torcida jogar junto, deixar de lado o protesto e incentivar a equipe, vendo que a equipe estava dando essa resposta positiva? Então, mas eu vi momentos onde a torcida jogou junto com a gente e ela conseguiu, com isso daí, fazer com que todos os atletas tirassem um pouquinho mais. Porque se em alguns momentos, ou ao término do jogo, houve uma vai ou outra, ao longo do jogo, eu vi a torcida incentivando, até nas substituições, saídas, enfim. Acho que essa conquista ou a reconquista, ela está muito mais da nossa parte do que deles. O torcedor, de uma maneira geral, ele tem sofrido muito, não só com as atuações, mas com o início do ano 2019. Então nós temos que reconquistá-los. Como? Jogando futebol, nos entregando em campo e mostrando para eles que nós estamos a fim de mudar e de fazer realmente um ano vitorioso esse 2019. Para isso, essa entrega que foi vista hoje, ela tem que ser a tônica do time. Ela não pode ser exaltada quando a gente tem um jogador a menos. Ela tem que ser um quesito sempre elogiável, para que você possa tecnicamente fazer a diferença.
O que você achou da performance do Volpi? Foi a melhor partida dele desde que ele chegou no São Paulo? Teve alguma orientação para ele jogar um pouquinho menos adiantado? Você chegou a conversar com ele depois de algumas críticas que ele recebeu nos últimos jogos? Alguma coisa desse tipo? Olha, desde que eu assumi interinamente, eu tenho falado muito com os atletas, né? Eu tenho o hábito de conversar, de ponderar, e o Volpi foi um desses casos, né? Eu me vi nessa última semana agora, onde muita gente achava até que nós deveríamos tirar o Volpi, e o Volpi fez um grande jogo, o melhor sem dúvida dele, fez 5 defesas, 6 defesas aí espetaculares, né, num jogo onde ele foi muito exigido pela falta de um atleta que foi expulso. Então eu tenho certeza que a decisão tomada da minha parte foi a correta. Porque se nós tivéssemos substituído o atleta, e o goleiro é uma peça diferente do jogador de linha, porque o goleiro, a partir do momento que você tira o goleiro e faz a entrada do segundo, e esse segundo não vai bem, naquele momento você tem 2 problemas. Né? Então, a paciência com o goleiro ela tem que ser um pouquinho maior. Nós conhecemos o Volpi, assim como eu conheço o Gian, conheço o Paz, o Denis, enfim. E eu sei que o São Paulo hoje está bem servido de goleiros, mas era necessário que ele fizesse essa boa atuação. Não só para ele, jogador, não só para o clube, mas para que o torcedor também entendesse que todas as decisões elas são tomadas para o bem do São Paulo. Mancini, tudo bem? Tudo bem? O São Paulo está envolvido em vários acontecimentos nesse começo de ano, né? Caiu na Libertadores de forma precoce, perde o clássico para o Corinthians, antes disso troca no comando técnico, aí protesto da torcida, parece uma onda em cima da outra, você não tem nem tempo de subir a cabeça para respirar e vem uma outra pancada, parece que é isso. O que o torcedor que está tão machucado, como ele pode ver uma luz no fim do túnel disso tudo que parece tão ruim e não vê uma perspectiva, ao menos a curto prazo, de melhora? Olha, eu sinceramente eu acho que o São Paulo hoje, se ele não tivesse o atleta, lógico que é uma suposição, se ele não tivesse a expulsão, ele teria começado a mudar isso daí. Nós estamos num período de reconstrução, é necessário que tenhamos o torcedor ao nosso lado, embora eu já tenha dito aqui e vou repetir, a gente entende a insatisfação do torcedor, mas nós estamos num momento onde alguém tem que estar aqui fazendo o trabalho. Né? E aonde os atletas têm que entrar em campo e tentar fazer o melhor deles também. Então eu vejo isso, eu vejo entrega, se às vezes falta um toque de efeito, uma bola tecnicamente melhor enfiada, um cruzamento melhor executado, não falta luta, não falta entrega. Eu acho que quando você quer mudar algum tipo de situação, você tem que dobrar o seu turno, você tem que dormir menos, você tem que ir para campo, que tentar de todas as formas, e nós estamos fazendo isso. Por isso que eu acredito que essa reconstrução, ela tem data limite para terminar. E aí a gente vai voltar a ter uma temporada da grandeza do São Paulo. Neste momento agora, onde está todo mundo fragilizado no clube, nós temos que ter a calma necessária para saber que esse tufão vai passar e que o mar vai ficar calmo novamente. Mas para isso a gente precisa de muito trabalho e é isso que nós temos feito. Fechamos com Mancini, Valeu, entrevista obrigado. coletiva. São Paulo folga amanhã e volta a treinar na terça-feira de manhã. Janela para a imprensa será à tarde e mais tarde falaremos a respeito. Obrigado.